Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Vamos falar sobre o jogo de ontem, sobre a derrota do Bahia. Vamos falar também sobre arbitragem. A gente tem que falar de arbitragem, porque o que aconteceu com o Bahia nos últimos dois jogos de Campeonato Brasileiro são vergonhosos, são erros que são claríssimos, uma vergonha para o futebol brasileiro. Um não fez falta, outro decidiu o jogo. É como eu falei na rodada passada. Enfim, a gente precisa falar sobre isso, porque a arbitragem ela vem decidindo jogos no Campeonato Brasileiro há algum tempo. E isso não é normal. Isso não é normal em nenhum lugar no mundo, mas parece que no Brasil as coisas só acontecem dessa maneira. Conto com teu like, conto principalmente com a tua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. Meu nome é José Victor, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o jogo. Acho que tem muito pouco para a gente falar do jogo. Eu quero tocar no assunto da arbitragem aqui, porque é vergonhoso demais o que aconteceu ontem na Fonte Nova. Eu, como amante do futebol, eu fico de uma certa forma enojado. Não dá nem vontade de assistir jogo de futebol sem ser do Bahia, porque sinceramente é vergonhoso. O Bahia jogou muito bem ontem na Arena Fonte Nova. Se impôs como um time grande, se impôs como um time que quer brigar na parte de cima da tabela e pelo título contra o até então líder do Campeonato Brasileiro. Até então não, ele ainda é líder do campeonato. O Palmeiras não tocou na bola, muito pouco tocou na bola. O Palmeiras não conseguia ter contra-ataques, não conseguia contra-atacar o Bahia, não conseguia aproveitar os espaços. E foi um time que foi dominado em muitos momentos ontem na Fonte Nova. O Palmeiras, claro, tinha momentos que tinha posse, tinha momentos que foi um pouco melhor do que o do Bahia, mas isso foi muito pouco num todo, quando você se resume ali 90 minutos. O primeiro gol do Palmeiras acontece numa qualidade individual do John Arias e do Flaco, aproveitando um pequeno erro de marcação do Bahia, mas assim, muito mesmo pequeno. A chance daquilo não ter sido gol nos outros casos era de 95%, e o John Arias, numa qualidade absurda, conseguiu fazer o primeiro gol. Aí tá a diferença entre Bahia e Palmeiras, na minha opinião. O Bahia tem bons jogadores, tem um bom elenco, tem um bom sistema, mas o Palmeiras tem jogadores que decidem e não precisam de muito para isso. O John Arias, um jogador de quase 30 anos, quase 30 milhões de euros que o Palmeiras contratou, segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, num pequeno espaço, num chute de rara felicidade de outros companheiros, conseguiu fazer o gol. Ele é diferente do que muitos outros atletas da posição dele no campeonato, por isso ajuda o Palmeiras a ser líder do Campeonato Brasileiro. O Bahia volta melhor no segundo tempo, consegue o empate, consegue jogar, consegue continuar colocando o Palmeiras para trás, e aí no segundo tempo, quase no final do jogo, a arbitragem define o placar. Define o placar. O árbitro de campo, Lucas, e o árbitro de vídeo definiram o jogo, o Trubisky, né? Porque assim, é inadmissível o VAR não ter chamado o árbitro para olhar aquele lance em cima do David Duarte, mas é mais inadmissível ainda o árbitro de campo não ter marcado falta. O David Duarte é deslocado no ar. Para quem nunca jogou futebol na vida, quando você tá em salto, quando você tá em movimento ali de pular mesmo, e qualquer toque do adversário te desloca, te joga para frente, te faz sair da jogada. E foi o que aconteceu. Aí estão tentando transformar ali o agarrão do Michel Araújo no Gustavo Gomes, mas que não foi nem agarrão, porque o Michel Araújo não impede a passagem. Ali sim uma disputa de jogo, mas o Gustavo Gomes ele vai com a mão do David Duarte de forma única e exclusiva para tirar o jogador do Bahia da jogada a ponto de deslocá-lo. Ele não tirou numa disputa leal, ele não tirou numa disputa de jogo, ele tirou numa disputa inleal, porque assim, o David Duarte é empurrado pelo Gustavo Gomes na área e o juiz sequer marcou a falta no campo e o árbitro de vídeo sequer chamou também o árbitro para dar uma olhada no lance, porque não é lance interpretativo, é um erro claríssimo da arbitragem e o árbitro de vídeo deveria ter chamado o Lucas para ir lá olhar e ele não fez isso. O árbitro de campo fez uma arbitragem também tenebrosa, horrível. E o Cadu falou com ele na zona mista, disse que ele nunca mais apitaria um jogo na Fonte Nova. Eu espero que a diretoria do Bahia acorde e faça as coisas como devem ser feitas. O Bahia não pode deixar que um cidadão venha aqui, faça o que fez e vá embora como se nada tivesse acontecido. Ele precisa ser responsabilizado, ele precisa ser punido, ele precisa ficar um tempo sem apitar jogos de alto nível, ele precisa ficar um tempo afastado, precisa fazer curso na CBF, precisa fazer qualquer coisa. Mas ele não pode simplesmente fazer o que ele fez e ficar por isso. O Bahia foi prejudicado em 2 rodadas de Campeonato Brasileiro com erros gravíssimos
da arbitragem, erros gravíssimos. O pênalti não marcado em cima do Everaldo no jogo passado contra o Atlético Paranaense e esse jogo de agora do Palmeiras, esse segundo gol do Palmeiras, são erros gravíssimos, são erros que não podem acontecer numa Série A de Campeonato Brasileiro. A gente não tá falando de um jogo de várzea, a gente não tá falando de um jogo de Série D de Campeonato Brasileiro, que também já seria absurdo, mas enfim, que não tem arbitragem de vídeo. A gente tem arbitragem de vídeo, a gente tem, né, árbitros que, em tese, são os melhores do nosso futebol apitando o jogo. A gente tem toda uma estrutura que garante para os árbitros uma melhor qualidade, né, de trabalho, né, do que tempos passados, e eles não conseguem evitar erros primários, erros básicos, porque esse aqui não é um erro que é um erro de interpretação, é um lance muito difícil, não tinha uma imagem conclusiva, não. É uma imagem clara, né? O Gustavo Gomes empurra o David Duarte, e aí na sequência tem um gol. O jogador do Bahia sai da disputa da bola por conta desse empurrão do adversário, um empurrão pelas costas. A arbitragem tem todas as câmeras à disposição, o árbitro de campo estava bem posicionado, era para ter sido marcado a falta e ele não marcou. Então não venha com aqui, mas não foi suficiente, não foi para isso, porque teve um empurrão, ele foi deslocado e a falta deveria ter acontecido. A mesma coisa do pênalti do Everaldo, que deveria ter sido marcado o pênalti e o árbitro de campo não marcou, quer dizer, marcou, mas o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo para retirar a penalidade, sendo que houve o pisão no pé do Everaldo. Eu estou muito ansioso para ver hoje o que é que vai dizer o áudio do VAR, né, se teve checagem, mas enfim, o que é que vai dizer o áudio do VAR nesse lance do segundo gol do Palmeiras, porque definiu o jogo de ontem. Definiu. O Palmeiras jogou bem? Não, não jogou bem. Merecia ter ganhado o jogo? Não merecia. É um time que compete, é um time que assim, que tem força, que é um time competitivo, também tem uma ótima estrutura, é líder do Campeonato Brasileiro, mas no jogo de ontem o Bahia merecia pelo menos um resultado melhor, merecia um empate, pelo que fez no jogo, pelo que podia fazer, o Bahia fez e merecia ter tido sorte melhor. Não aconteceu, agora é paciência. Agora é olhar para os próximos jogos que o Bahia vai ter contra Mirassol e contra Flamengo, dos jogos super difíceis que o Bahia vai ter pela frente, mas que o Bahia vai precisar se superar se quiser pontuar, né, bem nesses dois jogos, recuperar essa derrota dentro de casa. O Mirassol até então é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Mirassol conseguiu esse posto, não acho que é uma decepção o Mirassol desse ano, eu já esperava que o Mirassol não fosse tão bem assim. O que aconteceu no ano passado é algo que dificilmente vai acontecer de novo. Foi um grande feito que o Mirassol conseguiu, que era chegar à Libertadores de forma direta, terminar dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, mas manter isso por 2, 3 anos é muito difícil quando você não tem uma estrutura. Um ano pode acontecer, no outro ano não acontece. E aí eu quero ver as pessoas que falavam no ano passado, mas o Mirassol tem um elenco limitado, tem isso, tem aquilo, e o Bahia não consegue. Onde é que está o Mirassol agora? Na lanterna do Campeonato Brasileiro. Onde é que está o Bahia? Brigando pelo G4, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo nesse início de Campeonato Brasileiro. Então, assim, essa é a diferença de você ter uma estrutura, ter um projeto e, de um outro lado, claro que se tem estrutura, claro que tem projeto, mas que não se tem um planejamento de futebol para longo prazo, um planejamento que, enfim, é feito ali para não cair para a Série B, que conseguiu ter grandes resultados, mas que quando você vai olhar nos anos seguintes, as coisas não conseguem se manter. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever. Até o próximo. Valeu. Tchau.